Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. Hoje a gente vai conversar sobre o fundo RBR High Grade, o RBR-R. É um fundo de CRIs e ele é gerido pelo pessoal da RBR, que também é o mesmo que gere, por exemplo, o RBR-F, que é o RBR Alpha, que é o fundo de fundos. Vamos lá dar uma olhada? Para a gente conhecer o fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FIA e colocar o código dele ou um pedacinho do nome. Clicando, a gente vê as principais informações dele. A gente vê que ele é um fundo relativamente recente. A gente está gravando esse vídeo no comecinho de setembro e a gente vê que a data de IPO dele foi abril de 2018, ou seja, um fundo que ainda não tem nem um ano e meio de bolsa. Porém, já tem uma boa representação no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários aí, um pouquinho acima de 1%. São 4.600.000 cotas. Hoje a cotação dele está em torno de R$ 107 quando a gente grava esse vídeo. Ele é administrado pela BTG Pactual, mas quem toma realmente as decisões de investimento é o gestor, que é o pessoal da RBR. Clicando aqui então na aba Dividendos, a gente vê o histórico de distribuição dele, onde, por exemplo, no último mês ele distribuiu 57 centavos por cota, o que em relação ao preço atual dá um yield de 0,53%. Olhando em 12 meses, ele distribuiu 7,80%, o que dá um yield de 7,3%. E a gente olhando aqui o histórico dele, claro, não é um histórico tão longo, porque é um fundo bastante recente, a gente vê que já basicamente desde o início do ano ele vem distribuindo alguma coisa da ordem de 50 e poucos centavos por cota. Olhando o valor patrimonial, a gente vê que ele está sendo negociado com ágil, um preço ao valor patrimonial de 1,10, 1,1. Ou seja, a cota hoje está sendo negociada a 106, porém o valor patrimonial dessa cota é da ordem de R$ 97. Logo, com isso, o valor patrimonial está em 454 milhões de reais, porém o valor de mercado do fundo está um pouquinho acima de 500 milhões de reais. Se a gente olhar o histórico dele como um todo, a gente vê que o valor de cota veio bastante estável até a virada do ano, depois deu uma caída, deu uma subida, porém, num intervalo razoavelmente estreito, de 95 alto até 97. E, basicamente, o fundo negociando com ágil todos os meses, desde a sua constituição. Pequenos ágios, hoje um ágil um pouquinho maior nos últimos 6 meses aí, mas sempre negociando com ágil. Se a gente olha a quantidade de cotistas, a gente vê que ele saiu de 2.000 cotistas lá no comecinho da vida dele e, assim como todo o mercado veio crescendo, ele também multiplicou aí por 20, batendo a marca dos 40.000 cotistas em julho agora de 2019. Um dos fundos com maior quantidade de cotistas do nosso mercado, mesmo levando em consideração o pouco tempo de vida dele. A liquidez dele, ainda não temos a liquidez de setembro, porque a gente está gravando esse vídeo bem no comecinho, mas no mês de julho, de agosto, a liquidez foi de R$ 1.600.000 por dia. Um fundo bastante líquido, com alguns meses batendo mais de 20 mil negócios, ou seja, levando em consideração que a média de dias úteis num mês está aí na base de 21 a 22 dias úteis, a gente pode colocar aí uma média beirando os 1.000 negócios por dia. E uma liquidez, isso não é de agora, a gente pode ver que desde o comecinho aí de 2019, isso já é uma realidade do fundo. Ok? Vou partir agora para esse fundo tem um espaço RI também, isso também é muito legal. O pessoal da RBR habilitou junto ao Clube FIA o espaço RI, ou seja, você pode mandar qualquer pergunta que você queira e o próprio gestor vai responder aqui, tá? Então, isso é muito legal da RBR. Alguns gestores têm aberto essa porta para poder estar mais próximo dos cotistas. E entrando aqui em comunicados, a gente pode ver o último relatório que saiu agora, tem pouquíssimos dias, relatório fresquinho do fundo. Então, a gente vê aqui então, em julho de 2019,
O fundo realizou 2 novos investimentos, então é um fundo que está sempre comprando, vendendo algumas participações, um fundo que está crescendo, ele já está na sua terceira emissão de cotas, ele terminou a última emissão por volta do mês de abril de 2019. A gente vê que ele tem um resultado acumulado. Aqui a gente tem a linha azul escura em valor patrimonial e em azul claro em valor de mercado. Então a gente vê que no valor patrimonial ele já trouxe um resultado, considerando as distribuições, de 160% do CDI, porém em valor de mercado ele já entrega um resultado de quase 230% do CDI. Aqui estão as 3 emissões que ele já teve. Então, as 3 emissões de mais ou menos o mesmo tamanho, a última um pouquinho maior. E o fundo vem crescendo, ele vem captando, ele vem alocando o seu capital conforme ele vai recebendo esses valores. Aqui a gente tem a composição de toda a distribuição e ele aqui já mostra separadamente o que é inclusive ganho de capital, ou seja, CRI que ele comprou e depois vendeu com ágio. Então a gente vê que ele em vários meses, talvez mais da metade dos meses, ele teve algum ganho de capital quando se desfez total ou parcialmente de algum CRI. A gente vê algum valor que é a remuneração das reservas de liquidez. Claro, quando o fundo recebe o dinheiro de uma oferta, aquilo vai tudo para liquidez, enquanto o fundo vai alocando esse capital. Então é normal dar esse salto, esse aumento, e conforme ele vai alocando, isso vai diminuindo. A gente pode ver aqui que estava com 2 centavos, foi para 16, 17 centavos por cota quando o fundo fez a segunda emissão, depois foi contraindo, o fundo ficou totalmente alocado, pelo menos com um percentual muito alto alocado, e ele faz uma nova emissão, capta mais recurso, vai para a liquidez e vai alocando devagarzinho. A gente vê que também tem a receita de juros e a receita de correção. Então, a maioria dos CRIs tem a correção, geralmente pelo IGPM, ou pelo IPCA, ou pelo CDI, e você tem os juros. A gente vai ver isso um pouquinho melhor mais à frente. Aqui a gente pode ver a rentabilidade mês a mês, do acumulado do ano, acumulado de 12, e aqui estão todos os CRIs que o fundo tem no seu patrimônio, no seu portfólio. Então a gente vê que tem vários ligados a loteamentos, tem alguns que são ligados a construtoras do ramo de residencial, também tem alguma coisa de lajes corporativas, então ele não é focado num único tipo, até antecipação de aluguel de hospital ele tem CRI. Então ele tem várias frentes, algumas mais destacadas, outras menos. A gente pode ver aqui então o rating, o próprio pessoal da RBR, em vez de contratar uma empresa de rating, eles mesmos fazem a análise, eles têm uma metodologia própria para isso, e o mínimo para eles investirem é que alcance essa nota A-, então a gente vai ver CRIs com nota A-, A e A+. CRIs que alcancem um resultado, uma nota inferior a isso, não são investidos pela equipe da RBR. A gente vê o quanto cada CRI representa no patrimônio, então se houver um problema gravíssimo com aquele CRI, qual é o impacto que vai ter. Então a gente vê alguns aqui acima de 5%, mas a grande maioria na ordem aí de 1, 2, 3%. Aqui está o indexador, então se é corrigido pelo IPCA, pelo CDI, pelo IGPM e mais os juros. Então CDI mais 2%, IPCA mais 9%. Aqui está como o fundo adquiriu, se ele adquiriu no mercado primário, ou seja, se ele participou se ele está lá no fundo, no CRI desde o comecinho dele, ou se ele adquiriu de outros investidores, é o que a gente chama de mercado secundário. Qual é o vencimento desse CRI? A gente vê que ele só investe praticamente tudo nas ofertas chamadas 476, que são aquelas ofertas restritas a um grupo de até 50 investidores. Qual é a duração média? Isso aqui não é o vencimento. Vocês podem ver que a gente está em 2019, teoricamente 2022 seriam 3 anos à frente, porém o duration está com 1,5 ano. Por quê? Isso aqui é uma média das parcelas que o fundo tem a receber. Se o fundo tivesse apenas uma parcela para receber no final, o duration sim seria de 3 anos.
mas como ele tem parcelas a receber mensalmente, ou anualmente, ou semestralmente, ou o que seja, é feita uma média do prazo dessas parcelas e com isso você calcula o duration. Para que serve isso? Se o duration é mais longo, representa um papel com um risco um pouquinho mais alto, em comparação a um CRI com um duration menor. Quanto menor o duration, menor o risco, porque você não precisa pensar num prazo tão longo da saúde daquela operação, daquele devedor. Então, o vencimento mostra só a data da última parcela. O duration te permite ter uma noção do cronograma, ainda que não tão claramente, mas você tem uma visão melhor disso. E a periodicidade da correção monetária. Também o fundo investe em alguns FIIs que são apenas de CRI, como o BARI 11, o VBI e o BCRI 11. São fundos onde o FII investe, que ele entende que tem uma estratégia apenas de CRI que são interessantes de comprar naquele momento. Então, ele vai e compra. Já a parte de liquidez, ou seja, dinheiro que o fundo está ali só por um momento, enquanto ele está fazendo um outro investimento ou coisa parecida, pode estar em LCI, pode estar em... Ele também aloca no KNCR, que é um fundo de CRIs focado no CDI, então com uma baixa volatilidade, o que permite ao fundo estar confortável de manter isso como uma reserva de liquidez. Aqui a gente vê o andamento do fundo, do portfólio dele, então quantos por cento está alocado em CRI, quantos em FII de CRI de liquidez, quantos em LCI e estruturas de liquidez mesmo, como um fundo renda fixa ou coisa parecida. Por que o liquidez aumenta tanto? São o momento das ofertas. Não é, em percentual, sim, as outras fatias estão sendo reduzidas, mas na verdade porque o fundo está crescendo. Então, isso tudo entra como liquidez e depois vai migrando para as outras operações. Legal? Bom, pessoal, o relatório ele é bastante longo, são 12 páginas. É talvez um dos fundos de CRI com um relatório mais completo. Eu realmente sugiro que vocês depois peguem para ler. Ele faz um descritivo de cada papel, de cada CRI, pontos positivos, às vezes ele coloca até alguns pontos de alerta que ele considerou na análise, como por exemplo, alguns CRIs atrelados à Gafisa e à recuperação judicial que ela está passando. Então, vale muito a pena dar uma lida. Serve até para você entender como estudar outros fundos de CRI, que você consegue entender bem claramente a cabeça do gestor. Então, vem toda a descrição de cada papel, quais são as garantias, às vezes que os sócios são bem capitalizados, então vem todo um descritivo, um micro relatório de cada um desses papéis. Vocês viram que não são tão poucos papéis assim, são algumas dezenas. Então, vale muito a pena ler para você poder conhecer e a partir daí tomar a decisão se você quer ser sócio ou não desse fundo imobiliário. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!